Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Depois de uma semana aí grande, né, de atividades avaliativas, nós vamos iniciar o nosso capítulo 8. O nosso capítulo 8 é a respeito de citologia e a membrana plasmática. Nós vamos dar um aspecto geral aí em célula e vamos dar um aprofundamento aí mais em membrana plasmática. Então, eu vou estar compartilhando com vocês algumas transparências. Posteriormente, estarei mandando o link para vocês estarem consultando essas transparências, ok? Então, vamos lá. Só um momentinho, para eu organizar a tela. Só mais uns minutinhos. Então, vamos lá. É uma aula importante, como da introdução à citologia, né? Ela tem que ter aí um aspecto bem centrado de vocês, para posteriormente vocês não terem dúvida na parte de células, ok? Então, vamos lá. Vou estar compartilhando com vocês a tela, onde nós temos aqui as transparências que nós vamos estar trabalhando. Então, aqui, nós já podemos ver aí, né, a citologia ou biologia celular, que é a parte da biologia que estuda as células. Nós não podemos falar do estudo das células, né, sem primeiramente falar um pouquinho do microscópio. Então, as células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Citologia. O que significa citologia? Citologia vem da palavra grego, né? Do grego citos ou kitos, né? Que significa célula, e logos, que significa, é o estudo, né? Ramo da biologia que estuda as células. A célula em si é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Quem que começou esse estudo? Como que a gente pode detalhar que começou esse estudo? Seria ali através do Robert Hooke. Ele que primeiramente fez a observação da célula utilizando um fragmento de cortiça. Tá? Júlia, nós estamos fazendo a introdução ao capítulo 8 da apostila, ok? A prof já iniciou a gravação, é a primeira transparência que eu estou colocando aqui. Então, nós vamos estar aí conversando a respeito de citologia e membrana plasmática. Eu vou fazer um apanhado geral da membrana da citologia, né, o estudo de células, e posteriormente a gente vai entrar mais aprofundamento aí de membrana plasmática, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o histórico, como que se estudou, como que a gente iniciou aí o estudo, né, a respeito de célula, como que se iniciou esse estudo. Para termos o estudo das células, a gente precisava de ferramentas. Então, esses caboclos aí que estão, Robert Hooke, Matias e Theodore, eles começaram a fazer o estudo da célula com equipamentos bem rústicos. Se a gente pegar, comparar em 1665, a tecnologia que eles tinham com a tecnologia que nós temos hoje, ela fica evidente a disparidade, né, da mão de obra que eles tinham ali para poder fazer um microscópio, por exemplo. Então, Robert Hooke, ele que deu o nome de célula, por quê? Ele pegou um pedaço de cortiça, né, e com algumas lentes sobrepostas, ele analisou que essas cortiças possuíam cavidades ocas, e essas cavidades ocas que ele deu o nome de célula. E aí o Matias e o Sheldon, né, e o Theodor Schall, 1839, ó, mais de 200 anos aí, se a gente for colocar, né, afirmaram que todos os seres vivos são formados por células. Só que essa observação deles partiu dos estudos do Robert Hooke, que ele insistiu que todos os organismos possuíam estruturas microscópicas. Só que ele não entendia o funcionamento, porque como o microscópio que ele havia construído era muito rústico, ele não tinha possibilidade de entender, né, as estruturas que ali estavam presentes. Eu só vou descompartilhar um momentinho, Júlia, para ver o pessoal que está entrando, tá? Só um momentinho. Eu iniciei a gravação sem estar com vocês em sala, porque já tinha dado o timado onde eu parei. Então, vamos lá. Falando aí do microscópio e dos estudos que iniciaram com a célula, certo? Então, nós temos aqui
Lembra que lá quando a gente viu os seres, né, vivos, a gente não viu os seres vivos, perdão, quando a gente viu a classificação dos vírus, nós vimos que eles não são estruturas diferenciadas. Os seres vivos, eles são divididos, né? Aqui, essa transparência que eu achei, lembrando que a gente não classifica dessa forma, tá bom? Então, os vírus, eles não têm uma organização acelular, desprovidos de células. E a outra classificação que eu tenho são seres unicelulares, sua organização única, tá? Os exemplos que eu tenho de seres unicelulares: bactérias, algas azuis, protozoários, microalgas e leveduras. Esses aí são classificados como seres unicelulares. Agora, os seres pluricelulares têm a sua organização estrutural baseada em várias células, ou seja, células diferenciadas. Um exemplo é o cogumelo, plantas e animais. Então, nós, seres vivos, como homens, né, no geral, nós somos classificados como seres pluricelulares ou multicelulares, pela organização da quantidade de células diferenciadas que nós temos no nosso organismo. Só que todos esses estudos, né, de diferenciação de seres unicelulares, pluricelulares, quanto ao tipo de célula procariótica e eucariótica, nada conseguiu ser feito se a gente não tivesse aí o descobrimento do microscópio. Um pouquinho mais para frente a gente vai estar falando sobre a microscopia, ok? Então, eu tenho as células procarióticas. Pega essa definição e anotem, galerinha. A célula procariótica não apresenta núcleo organizado, apenas uma área nuclear chamada de nucleóide, tá? O material hereditário encontra-se difuso no citoplasma. O que é difuso, professora? Eu não entendi a respeito disso daí. Difuso, disperso, tá? Ele não tem um envoltório delimitando o núcleo. Se ele não tem um envoltório delimitando o núcleo, o seu material genético fica disperso no citoplasma. Se ele tem ausência da membrana, né, nuclear, que é a carioteca, não tem como delimitar o material genético que nele está ali. Então, isso deixa o material genético dele disperso. A maior diferença, gente, presta atenção nessa frase aqui que eu estou falando. Isso aqui é pergunta de Enem, pergunta de vestibular. A maior diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica é que na célula procariótica nós temos ausência da membrana nuclear, ou seja, ela não possui carioteca. Gente, isso aqui despenca em vestibular e Enem, tá? Todo ano tem essa pergunta. Por quê? Porque os vestibulandos, né, e as pessoas que fazem o Enem, eu não vou classificar só estudantes, porque nós temos pessoas que já terminaram o ensino médio, estão refazendo o Enem aí para entrar em alguma universidade, esquecem desse detalhezinho, que é um dos mais importantes que diferenciam a célula procariótica da eucariótica. Então, a célula procariótica possui o seu material disperso no citoplasma. Por que esse material está disperso? Pela ausência da membrana nuclear, chamada de como? Carioteca, tá? Por favor, não esqueçam disso. A célula eucariótica são aquelas que possuem o núcleo organizado, ou seja, ele é delimitado pela carioteca. Um exemplo, os protozoários, fungos, plantas e animais. Posso passar para frente? Vocês vão copiar. Júlia, dá um joinha se você vai copiar ou não, que a única câmera que está aparecendo para mim é sua. Você vai copiar. É só a sua câmera que está aberta, Júlia, para mim aqui. Se alguém for se manifestar, manifesta no chat aí, para mim poder saber se vai copiar ou não, porque eu quero passar para frente. Júlia, top, obrigado. Estou dando termômetro aqui pela Júlia, tá? Ali, ó, eu coloquei os desenhos. Esses desenhos, a gente tem esses desenhos clássicos, né, galerinha? Ali, né? Eu tenho ali a célula procariótica. Um exemplo, um bacteriófago. Aonde? Olha aquele emaranhado, aquele preto, parece um monte de linha enrolada. Aquilo ali é material genético disperso. Ele não tem carioteca, então não tem esse filamento aí. Parece um macarrão nojento, né? Já ali, olhando para a célula eucariótica, eu tenho tudo organizadinho. As minhas partes, né, das organelas, eu vejo ela todas ali bonitinho, genético, dentro do núcleo. Por que ele está dentro do núcleo? Porque ele está organizado, ele está delimitado. Algo está fazendo com que ele fique organizado dentro da célula. Quem que faz isso? A carioteca. Ali eu tenho uma célula vegetal eucariótica. Nós vamos ter dois tipos de células eucarióticas. Tenho só um exemplo de célula eucariótica. A gente precisa dividir ela em animal e vegetal. A maior diferença entre a célula animal e vegetal, a principal dela, é o núcleo, e eu tenho também a presença dos cloroplastos.
o que eu não vou encontrar na célula eucariótica animal. Eu não tenho vacúolo na célula eucariótica animal. Por que que eu não tenho cloroplasto na célula eucariótica animal? Porque nós, seres humanos, né, e os animais, não fazem fotossíntese, ou seja, nós não temos nada verde. Fotossíntese. Vai para o sol e fica lá 365 dias do ano, 24 horas por dia. Vê se você vai fazer fotossíntese ou você vai pegar a cor, tá? Pelo amor de Deus, não é porque nós ingerimos, tá? Vegetais que são verdes que nós vamos fazer fotossíntese, gente, tá? Eu já vi isso no TikTok, eu já vi isso, alguns comentários dessa parte de fazer. Vi, gente, no TikTok, de gente falando que a gente faz fotossíntese ali, fazendo igual árvore. Pelo amor de Deus. Vocês são inteligentes o suficiente. Júlia, é de apavorar. Nós temos ali influenciadores que, pelo amor de Deus, gente, vai procurar a fonte do que esses caras estão falando aí, porque só estão falando asneira, tá? Nós, animais, tá? Como seres humanos e animais em geral, não fazemos fotossíntese, tá? Nós não fazemos ar e oxigênio, não, tá? Pelo amor de Deus, é o contrário. Nós fazemos a captação de quem que a gente precisa para respirar? Do oxigênio. E, né? Por isso que tem ali o cloroplasto. Tá, meus amores? A prof tá brincando aqui, mas é sério. Eu vi umas, aquele outro ali no Instagram, é pra rir mesmo, gente, falando da tal que o ser humano faz foto virar Hulk, né? Então, tudo Hulk, tudo verde, um monte de Hulk, né? Eu queria só escutar a risada de vocês dentro da sala de aula. Queria ser uma mosca. Sério, eu vou ver se eu consigo achar o negócio do TikTok, da foto, TikTok do celular, porque é muito pesado. Mas se eu tiver coragem de instalar e eu achar o negócio da fotossíntese, eu vou mandar para vocês. É um influenciador, viu? É esse que é o perigo, viu, gente? Gente, essa tabela, que vocês prestassem atenção e copiassem essa tabela. Ela possui aí informações extremamente importantes dos 5 reinos que nós dividimos aí. Agente e planta. A gente não é agente federal, não, pelo amor de Deus. A gente é separado, tá? A gente é só Polícia Federal, gente. A gente é saúde. Tá? Nós não somos da Polícia Federal. Vai que um dia vocês são, né? Aí vocês podem falar que a gente... Aí eu concordo. Olha lá. Os 5 reinos dos seres vivos. Isso aqui é a divisão dos nossos reinos, que nós encontramos os seres vivos. Isto, fungo, plantar e animalia. Eu não tenho vírus. Lembrem do que eu falei para vocês. Os vírus não são classificados um reino presente dentro da nossa classificação, tá? Então, eu tenho ali, quem que faz parte do reino Monera? A estrutura celular é quem? São os procariontes. O único reino Monera. Nutrição é a forma de alimentação. Podem ser autótrofos. O que são os seres autótrofos? Cadeia alimentar, que são os produtores, tá? E eu tenho também no reino Monera os heterotróficos, que são aqueles... Como que eu vou fazer a classificação no reino Monera quanto à associação de células? Todos do reino Monera vão ser quem? Unicelulares, são providos de uma única célula. E aqui eu coloquei o exemplo, tá? Professora, elas são azuis? São. Quando bate o sol, se você pegar no escuro, olhar para ela, elas vão ser verdes. Por que elas são azuis? Ela tem um tipo de pigmento que, quando tem coloração azulada, por isso que o mar tem a diferença em mares com cores azuis e mares com cor verde. É em relação ao reflexo das algas, quanto à cara de espanto, Júlia e Mariane. Gostei. O mar não tem a cor azul porque Deus colocou o pigmento. A tonalidade do mar, ela é dada pelas cianobactérias e algas presentes naquele oceano. Se eu tenho maior quantidade de cianobactérias, que são as algas azuis, quando eu tiver a incidência o quê? Do reflexo ser azul. É por causa do pigmento que vai ser ativado nas cianobactérias. Elas são microscópicas. É muito bonito, gente, quando a gente está vendo azuis mesmo. Só que se você vai fazer a observação dela com baixa quantidade de luz, elas são verdes. Elas não dão aquele brilho azul. É muito bonito de ver. Então, a coloração do mar, bactérias verdes ou azuis, depende do espectro de pigmento que aquelas algas têm. Então, todas as cianobactérias, que são microscópicas, não são azuis a olho nu. Elas são azuis frente a estímulo dos raios solares, ok? Ah, professora, mentira, porque o Espírito Santo é marrom. Aí a quantidade de substratos, tá? Que estão envolvendo ali no mar. É tanto substrato que é envolvido ali no mar, que não tem como passar, então, daquela coloração bonita que a gente gosta de ver, o mar azul ou o mar verde, né? Que é mais típico da região Catarina, também litoral de São Paulo, algumas regiões onde a gente tem mar claro também, com essa luminosidade, diferença entre verde e azul, tá? Uns são a quantidade de algas que temos ali, então o aspecto de cor que nós vamos conseguir ver é aquele verde mais pesado.
O substrato está muito movimentado perto da areia, e isso faz com que aquele mar fique mais escuro. Parece que é um mar que a gente não quer tomar quantidade de substrato, tá? Deu tempo de copiar aí, galerinha? Então, ali eu tenho os protistas. Todos os protistas vão ser o quê? Eucariótrofos e heterótrofos. Eu vou ter unicelulares e pluricelulares, e eu vou ter ali como composição desse reino protozoário. As algas verdes, de espectro verde, pode entrar aqui, tá? Mas as cianobactérias, elas são classificadas como reino moneiro. Eu tenho reino heterótrofos, eu tenho unicelulares ou pluricelulares, e aí quem compõe o reino fúngico? Propriamente os fungos, tá? Eucariontes, todos são autótrofos, todos são pluricelulares. Musgos, samambaias, pinheiros, feijoeiros. Quando a gente fala de musgo, é aquele lodinho que fica sobre as rochas, que é escorregadio, é perigoso quando a gente está na beira de rio. Se você for pegar ele e visualizar ele sobre o microscópio, parecer mini árvores, gente, é um espetáculo. Ele possui raiz, caule e folha. É muito bonitinho. Imaginem como que chama aquele verde que a gente come no... Aquela comida japonesa lá, ó. Jesus, fugiu. Parece uma árvore. O brócolis. Ó eu. Brócolis. Quando você tiver oportunidade, quem gostar, quem não gostar, visualiza do mesmo jeito para você ter noção. Ela pega uma parte bem pequenininha, parece um argentinho, mas minúsculo, minúsculo, minúsculo. Quando você visualiza no microscópio, parece a coisa maior, assim, parece gigante. E as partes dele certinho. A prof tá com o olho brilhando aqui, porque é muito legal de ver, gente. É árvore no microscópio. E você tá vendo uma microárvore. É muito lindo. Quem tiver oportunidade, vendo, vocês vão lembrar de mim. A professora, bem que a professora falou. E, para terminar os reinos, reino animalia ou reino animal. Todos eucariontes, todos heterótrofos, todos pluricelulares, são animais. Mas nós somos animal? Claro que nós somos animal. Nós pertencemos ao reino animal. Mas nós não temos o instinto animal. Reino animal, os racionais e os irracionais. Nós somos os racionais. Aqueles que alimentar. Tudo abaixo nos obedece, tá? E nós obedecemos a Deus. Então, nós temos ali a estrutura das 3 partes. Quando a gente fala nisso, a gente não tem núcleo, mas tem material genético disperso. Então, quando eu vou colocar as 3 partes principais, a gente sempre vai estar falando sobre a estrutura geral. Como eu tenho por eucariontes, a gente vai delimitar 3 estruturas básicas. Eu já vi muita gente errando isso em prova. Muito. Citoplasma e núcleo. Não existe outra organização básica, né, célula do que essas 3. Então, a membrana vai ser a capa que vai envolver a célula. Toda ela, que envolve por tudo, tá por fora um gel. É que, infelizmente, nós não estamos na escola lá, mas, infelizmente, não estamos na escola. Quem quiser fazer, dou todo o apoio. Usem gel, acontecer, põe a mão na massa, massinha, top. Vocês nunca mais vão esquecer nenhuma estrutura da célula, pensando em cada estrutura que vocês vão estar colocando aí. Fez? Manda para mim uma foto pelo WhatsApp, não é obrigatório. Quem quiser fazer, vai ganhar não. Citoplasma é a região entre a membrana e o núcleo. E o núcleo, que é a estrutura que controla as atividades celulares. Como é isso genético, tá? A membrana plasmática. Nós não podemos falar a substância que ela tem para fazer toda aí a parte que protege a ligação dela. A célula vai se ligar, ou vai ter resposta, ou vai ter que ela se envolve através dessa membrana celular. E ela tem uma permeabilidade entre o que sai da célula. É uma capa dupla, ou seja, pensa no lençol dobrado 2 vezes, tá? Ela tem uma capa dupla, ou seja, ela é duplamente, que envolve e protege todo o interior da célula. O que é a permeabilidade? As substâncias que entram e saem da célula. E aqui a membrana plasmática é a estrutura. Aqui é que essa coloração é diferente que a gente vê. Mas no microscópio é dessa mesma forma que nós estamos vendo aqui. Hidrofílica e hidrofóbica. Hidro vem de água, tá? As outras estruturas nós vamos estar vendo elas na próxima aula. Por eu ele não vai mostrar o tempo. Mas para mim aqui já é 8h34, já deu o tempo da gravação. Então, assim, eu vou concluir a aula aqui nessa parte da membrana, onde a gente vai estar falando próxima aula. Lembrando que semana que vem nós temos um recesso, né? Semana que vem não tem aula, ok? Vai ser um momento de descanso para vocês e para nós, professores. E
Quando nós retornarmos do recesso, a gente retoma nesse mesmo assunto. Continuando aí na parte de membrana plasmática para frente. E a gente vai falar sobre difusão, a permeabilidade, as estruturas da membrana. Gente, eu brinquei com a parte de construir a célula. Não façam isso no recesso de vocês. Procurem descansar, tá? Posteriormente ao recesso, a gente retoma o assunto. Vamos fazer mesmo, vamos fazer uma exposição online. Procurem descansar no recesso de vocês. Descansem a cabecinha, o corpo também, tá? E não esqueçam de orar. Galerinha, um outro alerta que eu quero falar para vocês. O aumento de casos do coronavírus aqui em Campo Grande está grande, está um aumento muito rápido, e nós temos uma preocupação muito grande em relação aos leitos de hospital, que nós já estamos com mais de 87,8% dos leitos ocupados. Ou seja, é perigoso circular na rua sem necessidade. Então, se tiver que sair de casa, tomem todos os devidos cuidados, pessoal, tá? Procurem não circular, minha mãe vai no mercado, eu vou junto. Não façam isso. Procurem permanecer em casa, que é o momento de vocês se resguardarem, tá? Principalmente pelo caos da saúde que nós estamos passando agora. Desejo para vocês aí um ótimo descanso, Deus presente na vida de vocês, e qualquer coisa pode mandar mensagem aí depois do recesso para mim no WhatsApp do grupo da turma. Um beijo para vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Deixa eu ver quem está perguntando alguma coisa aqui que eu não vi. Verdade, Júlia, eu tinha esquecido. Vou cobrar após o recesso. Beleza? Você me lembra, tá? Você vai mostrar agora a tua maquete? Tá pronta? Mostra aí. Vamos? Mostra. Show de bola, gatinha. 10. Não se desfaça dela, beleza? Deixe guardadinha aí. Top de linha. Parabéns pela sua dedicação aí a esse momento, pode ter certeza. Beijo, galera. Até daqui a uns dias.